Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos dando início ao programa de Ciência e Fé e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante para nós, que é sobre a fé. Eu quero falar para você que está nos assistindo também pelo YouTube, também pelos canais de TV, falar para o irmão, a irmã, que ele está assistindo principalmente pelo YouTube, não esquecer de compartilhar, curtir, comentar, para que o próprio canal do YouTube possa repercutir esse conteúdo a outras pessoas. E nós que estamos aqui pela TV também, dizer ao irmão, à irmã, que é uma satisfação estar conosco e nesse momento onde nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, a fé ao longo de todos os tempos da igreja e como essa fé ela permanece viva até nos nossos dias. Para falar desse assunto, nós vamos contar com a participação do pastor Eduardo Rosete, que está aqui conosco. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? A paz do Senhor, Tiago, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Esse assunto, e também, pastor, nós vamos contar com a ajuda do Willer. Geralmente o irmão Willer está aqui conosco, fazendo as apresentações. No entanto, agora ele está envolvido com o trabalho, mas ele não está de folga, não. Vai participar conosco. Os irmãos vão ver a participação do Willer aqui logo ao final desse episódio. Nesse episódio, pastor, nós vamos falar um pouco sobre a fé. E aqui é bom, para nortear todos esses episódios que vamos falar sobre a fé, para os irmãos que estão nos assistindo, nós vamos denominar a fé verdadeira, essa denominação, né, essa nomenclatura didática de chamar fé verdadeira, aquela fé bíblica que está descrita na palavra, que tem o seu apoio todo na palavra de Deus. E quando nós falamos de outras manifestações que são tidas também como fé, mas são outras manifestações religiosas, humanas, aquela tentativa de se aproximar de Deus, nós vamos denominar de uma forma didática de uma fé histórica. E essa fé histórica, ao longo do tempo, ela vai sofrer muitas alterações. Nós vamos tentar trazer para os irmãos essas informações. Então, toda vez que o irmão vê a gente falando da fé verdadeira, nós estamos falando de uma fé bíblica, uma fé estabelecida na palavra. E quando vem a gente falando da fé histórica, nós estamos falando de uma fé, de uma manifestação humana, que tenta substituir a fé ao longo da história humana, nesse período em que toda a igreja, toda a história da igreja desse período. Para darmos início a esse episódio aqui de forma didática, nós vamos ler um texto da palavra que está em 2 Timóteo 1:5. Nós também vamos projetar esse texto e diz assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Pastor, nesse texto, Paulo está falando com Timóteo, um jovem pastor, e está falando com ele assim, olha, tem uma fé que habita em você, que nós já vemos aqui que é um resultado da herança. Habitou na sua avó Lóide, habitou na sua mãe Eunice e habita agora em ti. Mas Paulo faz uma menção ali, olha, ele não fala simplesmente a fé, ele fala assim, olha, a fé não fingida. Eu queria que o pastor fizesse uma introdução sobre esse aspecto, sobre Paulo fazer essa nomenclatura, ó, uma fé não fingida, para nós entendermos, já começarmos a entender esse aspecto da fé. O Tiago, eu até quando me foi apresentado esse texto, eu até procurei entender melhor o que realmente o apóstolo estava querendo dizer com a fé não fingida. No original grego, a expressão não fingida, ele usou a expressão anipócritos, que quer dizer não hipócrita, não é? Em alusão ao fato de não haver uma fé dissimulada ou uma atitude dissimulada. É aquele tipo de fé que não está posta em Deus, em Cristo, mas ela está posta num credo, num sistema religioso, não é? Então, às vezes, o indivíduo ele é uma pessoa sincera, ele age com sinceridade, mas ele está confiado num sistema religioso que muitas vezes não tem o seu lastro, né, não tem o seu fundamento estritamente na palavra de Deus. Quando nós usamos a Bíblia, nós usamos como a nossa regra de fé e prática, né? Então, aquilo que falamos, nós falamos em referência à Bíblia, à palavra de Deus, né? O que nós afirmamos em referência à Bíblia, à palavra de Deus. Maravilha.
a nossa preocupação é não ir além do que a Bíblia não diz, né? Ou além do que a Bíblia diz, ou ir em busca do que a Bíblia não diz, né? Então, esse é um erro comum que muitas vezes nos conduz àquilo que nós chamamos de heresias, né? Mas o apóstolo, quando advertia a Timóteo, ele o advertia para que ele se mantivesse na pureza, na integridade do Evangelho, do conhecimento que ele havia recebido através do ensino dos apóstolos. Maravilha. E trazer para os irmãos também, né, pastor, que a fé, ela é eterna. Ela vem da eternidade, ela passa pelo tempo do homem e conduz o homem de volta para a eternidade, conduz o homem para a eternidade. Então nós vamos ver a manifestação da fé de forma imputada no Velho Testamento, está lá nos heróis da fé. Nós vamos ver a manifestação da fé no ministério de Jesus. Muitas vezes ele vai falar, vai, tua fé te salvou. Nem em Israel eu achei tanta fé. Mas nós, nesses episódios, vamos nos ater à manifestação da fé no período da igreja. Até porque o assunto é muito vasto, né, pastor? Então a gente vamos delimitar esse período aqui para nós entendermos como houve essa manifestação da fé na igreja e como já desde os primeiros dias a fé já sofreu oposições e já sofreu algumas tentativas de substituição da fé verdadeira por uma fé histórica dentro daquilo que nós falamos no início. Então, a fé tem características estabelecidas na palavra. E nós vamos trazer para os irmãos algumas dessas características, vamos projetar aqui para os irmãos, algumas dessas características que estão descritas na palavra de Deus, né? E ali denominado como a fé verdadeira. Primeiro, ela é fundamentada na palavra de Deus. Por isso que a palavra diz, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aí dentro daquilo que o senhor falou, é importante nós conhecermos aquilo que está relatado sobre a fé na Bíblia, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos essa fé estabelecida na palavra, nós não ficamos confundidos. E quando nos apresenta uma outra coisa, eu vou, opa, isso aí não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica. E nesse ponto, cabe destacar que se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está aqui já uma justificativa de nós anunciarmos a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus não é apenas um interesse de ampliar o rol de membros de uma igreja, mas a pregação da palavra de Deus é o interesse maior de difundir no mundo a fé em Cristo. É verdade. Né? Quando nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, há aqueles que a receberão e há aqueles que serão impactados pela palavra de Deus e alcançarão fé no Senhor. Maravilha. Eu uso até um exemplo, pastor, didático nisso aí. Você imagina lá no seu bairro, você que está nos ouvindo, pelo YouTube ou pela TV, imagina no seu bairro vai acontecer uma grande catástrofe que vai destruir tudo. E você tem essa informação. Então, o que você faz? Você é impelido a avisar todo mundo, ó, vamos sair porque vai acontecer uma catástrofe, não podemos estar aqui. O que isso tem a ver com a fé? Nós sabemos que Jesus voltará para buscar uma igreja. E o mundo ele vai ficar com aquilo que é do mundo, com aquilo que é do maligno. Então, a grande catástrofe é essa, o mundo vai ficar com o maligno. Mas nós temos uma palavra de vida, um escape, que é Jesus vai voltar. E quando nós pregamos essa palavra, a fé se manifesta no coração daquele que está ouvindo. Isso. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muito bom. E aqui nós temos outra característica, né, pastor? A fé tem Cristo como seu fundamento. Aí nós trouxemos 2 textos que falam que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 3:11. E aí fala também que Jesus, lá em Hebreus 12:2, vai falar que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, isso é um aspecto interessante. A fé, ela não pode ser posta em outro fundamento, senão o Senhor Jesus. Nós diríamos que a fé é a outorga da alma aos cuidados de Cristo. Maravilha. Né? É uma decisão que nós tomamos na nossa vida que tem consequências eternas. Né? Quando lemos em Romanos, capítulo 1, verso 17, ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito,
mas o justo viverá da fé. Então, a fé não é uma simples escolha ou decisão que nós tomamos sem repercussões, né, futuras na nossa vida. Pelo contrário, é algo que impacta, que guia, que orienta a nossa vida e tem repercussões além da nossa existência terrena, né? Eis a razão porque Cristo tem que ser o fundamento, né? Porque a mesma eternidade que Ele possui é a eternidade que Ele nos concede através da nossa fé e a nossa outorga da nossa alma ao seu cuidado. Maravilha. E esse Jesus como autor e consumador, né, pastor? Ele é o Jesus que ele vai iniciar a fé na nossa vida e é ele que vai depois consumá-la na frente, quando nós somos arrebatados ou quando nós partirmos no Senhor, nós seremos, a fé vai ser consumada, ou seja, nós estaremos para sempre na eternidade, né? Muito bom. E aí tem o texto que o senhor leu, ó, Romanos 17, fala que a fé também nos ajuda a perseverar nas dificuldades. O justo virá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E o texto de Romanos, que vai de fé em fé, também fala que o justo viverá da fé. E aqui nós temos um ensinamento, né? Quando a gente pensa, a fé na vida da pessoa está fraca, a fé está abalada, na verdade, essa fé não se abala, porque ela é firme fundamento, não é isso? E essa é a definição, né, pastor? A fé verdadeira não é uma simples crença ou uma simples adesão a um credo, mas é uma qualidade espiritual que guia a vida do fiel, né? Que conduz a vida do fiel até o destino eterno, né? Portanto, ela não é um bem passageiro, né? É um bem eterno que Deus implanta, né? Que Deus concede ao coração do que o recebe e nele crê. Maravilha. Outras características que nós separamos, ó, a fé, ali a definição de fé, a gente às vezes vê muitas definições, né? Mas a definição de fé está na própria palavra de Deus, né? Que é em Hebreus 11, 1, fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, essa fé é um firme fundamento, ela não está firmada em algo, em um terreno que está maleável, que sofre alterações, ela está firmada numa coisa que está fundamentada. E na construção civil a gente tem muito isso, um terreno firme não deixa com que a construção se abale, né? E aí nós vamos ver isso na própria parábola, né, da casa na rocha, casa na areia. Então a fé na nossa vida ela é firme fundamento, porque ela está firmada no Senhor Jesus, que é uma rocha inabalável. Então como a fé está firmada em Jesus, que é uma rocha inabalável, ela também é inabalável, porque ela está firmada naquela rocha que é o Senhor Jesus. Quando a palavra ela registra que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, só a fé ela tem o poder de nos levar a confiar no que é eterno. E só a fé nos conduz a alcançar aquilo que está além das limitações humanas, né? De contemplar e se apropriar daquilo que é celestial. Então, por isso que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Maravilha. Outro aspecto que a gente traz aqui, que a fé é um dom de Deus, né, pastor? Ela não pode ser produzida pelos atos declaratórios do homem, né? Eu vou produzir, eu sou um homem de fé, eu vou produzir... Não existe. Porque a palavra diz o seguinte, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não pode ser produzida pelo aquilo que é humano, pelo meu muito conhecimento, ou pelo meu pouco conhecimento, ou pelos meus bens, ou pelos meus não bens. A fé vem sempre por uma ação do Espírito da nossa vida. Como a fé nos leva a divisar valores
que estão além das limitações humanas, ela só pode vir como resultado da ação de Deus na nossa vida. Então, é a operação de Deus na nossa vida que é capaz de produzir uma fé que é transcendente, que vai além dos nossos limites. É isso aí, uma fé verdadeira, né? A fé também é aquilo que nos dá força para vencer o mundo, né? Em 1 João vai falar isso, 1 João 5:4 vai falar assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, não tem como nós vencermos o mundo se não tiver fé na nossa vida, se a fé não operar em nós. Então, se a fé não, essa fé verdadeira que nós estamos falando, se essa fé verdadeira não operar na nossa vida, não há vitória. A vitória ela vem pela fé. Porque pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, o justo viverá da fé. E a palavra diz, se ele recuar, ou seja, se você voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Então, a fé na nossa vida é o que vai nos conceder a vitória. E que vitória é essa? É a vitória lá da salvação, mas também as vitórias do dia a dia. Às vezes um momento de angústia, de uma enfermidade que alguém pode estar passando, ou um momento de uma prova, de uma porta que se fechou, e aí você deposita a sua confiança no Senhor, e aí o Senhor abre as portas e a fé é acrescentada, porque você viu que Deus ouviu a sua oração, Deus viu o seu socorro e a fé então é acrescentada e aí vem a vitória pela fé na ação do Espírito Santo na nossa vida, né? As qualidades imutáveis e transcendentes de Deus nos são dadas através da fé. Então, Deus, ele comunica conosco, né, as suas virtudes eternas, as suas qualidades eternas, os seus atributos eternos, através da fé que nos dá no momento em que o recebemos e o aceitamos como nosso Salvador. Pastor Jesus, pastor Gedeuti, na verdade, né, falava muito disso, né, que a fé é um agente de união entre o homem e Deus. Então, o pastor Gedeuti trazia essa informação, né? A fé é esse agente de união que nos conecta com o Senhor através da pessoa do Senhor Jesus, né? E a fé também é o que nos assegura essa esperança maravilhosa, né? Que é aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A fé que nos sustenta nessa esperança maravilhosa. Como ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é? Ela também nos leva a ser fortalecidos na esperança do cumprimento das profecias e das promessas de Deus em nossa vida, tá bom? E aí, pastor, a gente trouxe um quadro aqui para explicar para os irmãos, até por esse episódio introdutório, daquilo que nós vamos trazer nos próximos episódios, né? Nós vamos falar da fé ao longo dessa história da igreja, desde lá a igreja primitiva, quando iniciou a caminhada da igreja, no Pentecostes, ele começou a operação do Espírito Santo, mas também já começou a oposição à palavra, a oposição à ação da fé. Nós vamos trazer algumas informações para os irmãos, até nós chegarmos nos nossos dias, que é essa igreja que está preparada para o arrebatamento, porque há uma igreja hoje já preparada para o arrebatamento. Se o arrebatamento for agora, há uma igreja que vai subir para morar com o Senhor na eternidade. Então essa fé já opera nessa igreja, mas também toda essa denominada fé histórica, que são manifestações que não condiz com a fé verdadeira, que é morta, que é uma fé morta, que não tem ação para a eternidade. Ela morre com o homem e ela não tem essa ação eterna. Então nós trouxemos esse quadro desde a igreja primitiva, passar pelas perseguições, a fé que sustentou os irmãos nas arenas, depois com Constantino, a Idade Média, a Reforma Protestante, os avivamentos, né? O movimento pentecostal, em todo esse aspecto que foi histórico, sempre estava presente a fé, a ação do Espírito Santo, sempre esteve presente ali com os fiéis, né, pastor? Nós vemos neste quadro que a fé verdadeira é triunfante. É triunfante. E leva o homem a uma posição cada vez mais perto de Deus. E as manifestações religiosas, né, que muitas vezes são denominadas como fé, né, mas a religiosidade humana, ela sofre ao longo dos anos as suas oscilações, né? E a tendência da religiosidade humana, que não tem
o seu fundamento ou a sua firmeza na palavra de Deus, ela é sucumbir diante das forças seculares. Sim. E é o que esse gráfico que nós vemos, ele nos mostra de uma maneira assim, muito simples, não é? A fé triunfante que leva aos céus e a religiosidade claudicante que conduz às dificuldades deste mundo. Maravilha. E como eu tinha falado no início, pastor, nós estamos chegando já ao final desse episódio, nós vamos ter a participação do Willer. E aí eu vou chamar aqui para ele trazer uma participação, fazendo o fechamento desse episódio sobre a fé verdadeira. Willer, traz para a gente aí uma palavra sobre a fé, sobre esse momento que nós estamos vivendo também, sobre essa fé verdadeira nos nossos dias. A paz do Senhor a todos que estão acompanhando o programa Ciência e Fé. Também a paz do Senhor ao pastor Tiago, também ao pastor Eduardo Rosetti. Gostaria de ler aqui um texto da palavra do Senhor que está em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, só a primeira parte desse texto que fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa passagem resume muito bem aquilo que está sendo abordado no episódio de hoje, porque ao longo da história nós podemos dizer que surgiram muitas formas de fé, algumas delas baseadas na tradição, outras no conhecimento humano, na emoção talvez, ou apenas em uma aparência religiosa. Mas o Novo Testamento ele apresenta uma fé completamente diferente, uma fé que tem um nome, que tem fundamento e tem uma pessoa como centro, o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, ele inaugura um novo tempo. A antiga aliança, antes marcada por símbolos e figuras, encontrou seu pleno cumprimento nele. E a partir de Jesus, a salvação passou a ser recebida pela graça, mediante a fé, a qual não provém de nós mesmos, mas ela provém do Senhor. Não uma fé baseada em méritos humanos ou instituições, mas uma fé viva que provém do Filho de Deus. E foi essa fé que levou a Pedro a deixar as redes, a Mateus a abandonar a sua velha vida, a mulher do fluxo de sangue a tocar nas vestes de Jesus e o ladrão na cruz a se entregar inteiramente ao Salvador em seus últimos instantes de vida. E esta fé continua sendo a fé que nos sustenta, a fé que permanece com a igreja até os dias de hoje. Uma fé que permanece firme diante de qualquer circunstância, até mesmo quando as respostas parecem demorar, ou quando os nossos olhos ainda não conseguem enxergar a provisão de Deus. E ainda que a ciência possa até nos ajudar a compreender muitos aspectos da criação de Deus, ela não substitui a confiança naquele que criou todas as coisas. A fé verdadeira ela não contradiz a razão, mas ela vai muito além dela, porque ela se apoia na fidelidade ao Senhor. E por isso nós precisamos examinar o nosso coração, porque a fé verdadeira ela não está baseada na aparência, ela está firmada em Jesus. Ela não depende das circunstâncias, ela não depende das coisas deste mundo, mas ela permanece firme em qualquer situação, porque nós conhecemos bem aquele em quem nós temos crido. Que possamos viver a mesma fé mencionada por Paulo em Timóteo, a fé genuína, uma fé sem fingimento, uma fé que é sincera, que é produzida pelo Espírito Santo e é firmada no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém, Willer. Pai do Senhor, tem que voltar para cá logo, né? Os irmãos sentem falta do pastor Willer aqui conosco, né? Afinal de contas, ele apresenta melhor, né? Venhamos, convenhamos. Amém. Pastor, nós estamos chegando ao final desse programa, mas vamos ter o Senhor conosco aqui em outros episódios. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Tiago, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos acompanhando. Fique conosco nesse episódio. Nós vamos ter todos os episódios sobre a fé na nossa playlist no YouTube, mas você também que está assistindo na TV, fique conosco ainda. Haverá um novo programa logo após o término desse programa aqui, que será de grande valia, de grande instrução para os irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.